Olá, queridos, graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um dia. Eita, cabelão, tá bonito, hein? Maravilha. Ontem eu tava olhando umas fotos. Meu Deus, meu cabelo já teve vários formatos. Amém? Agora tá meio bagunçado, mas vamos lá, assim mesmo. Vocês não estão aqui para ver meu cabelo, vocês estão aqui para ouvir a palavra, amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos vocês, que manhã maravilhosa, né? Tá friozinho hoje aqui em Santa Catarina, tá 13 graus agora. Tá bem fresquinho e eu tô muito feliz hoje, porque hoje tá chegando aqui um amigão meu, um filho meu na fé, tá vindo me visitar. Na verdade ele tá bem pertinho aqui, né? Daqui a pouquinho ele vai chegar aqui em casa. Aleluia, estou muito feliz. Eu e Tânia, nós estamos muito felizes. Glória a Deus. Biel já entrou, é isso? A Cati, glória a Deus. Como é que tá? O som tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback aí, por favor. Hoje eu quero ministrar uma palavra poderosa e eu tenho certeza vai abençoar muito a sua vida. Uma palavra que vai abençoar muito a sua vida. Amém? Vamos tomar um cafezinho, vamos? Eu já... cafezinho. Cafezinho sem açúcar. É gostoso. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, querido. É um prazer ter você aqui. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seus projetos. Glória a Deus. Aleluia. Tá, o som tá legal, né? Vocês estão me ouvindo, ouviu o que eu falei? Maravilha. Leandro, graça e paz, querido. Só lembrando vocês que às vezes eu fico olhando para um lado e para o outro, é que eu tô com dois celulares na minha frente. E um tá gravando no Facebook e o outro tá gravando no Instagram, tá? Eu até quero pedir para vocês, eu não consigo postar, na verdade eu posto lá no YouTube, né? Eu baixo depois que eu gravo, né? A live, então eu publico, depois eu baixo ela e depois eu compartilho no YouTube. Eu não tenho um número ainda de inscritos suficiente para fazer ao vivo no YouTube. E se você gostar da mensagem e a mensagem está abençoando a sua vida, você pode entrar lá no meu canal do YouTube e lá você como é que se inscreve no meu canal, acho que é isso, né? Compartilha a mensagem também. Eu preciso, eu tô com, acho que é 100 pessoas no YouTube, tem que ter 1000 para compartilhar, né? Para fazer ao vivo no YouTube. Muitas pessoas falam comigo, eu posto essas mensagens, pastor, mas eu não tenho o Instagram, eu não tenho Facebook, só tenho YouTube. Então por isso eu tenho colocado também no YouTube. Tá? Mas se a palavra tem abençoado a sua vida, entra lá no YouTube, tá? Me acha lá, me encontra lá e assista a mensagem e compartilha pelo YouTube também, tá bom? Se você depois quiser compartilhar essa palavra, fique à vontade. Alessandro, lá de Ariquemes, ou um pouquinho para lá ainda, graça e paz, bom dia, meu querido. Paz do Senhor Jesus, aleluia. Alessandro, meu primo, aleluia. Glória a Deus. Alessandro, estou aguardando sua visita aqui agora em Santa Catarina. Amém, queridos? Nós estamos ministrando palavras poderosas desde segunda-feira, palavras que têm abençoado vidas, né? E hoje não vai ser diferente. E Deus tem falado ao meu coração, e é isso que eu tenho ministrado, sobre a importância do Senhor na nossa casa, né? E a diferença que o Senhor faz quando Ele entra na nossa casa. Tem até um louvor que eu gosto muito, né? Que é aquele: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E ontem eu falei sobre isso, né? Sobre Zaqueu, quando Jesus Cristo entra na casa de Zaqueu e Zaqueu é impactado pela presença de Jesus ali. Zaqueu se levanta e fala: olha, eu resolvo mudar a minha vida, né? Ele não fala com essas palavras, mas é isso que aconteceu. E eu quero falar hoje, irmãos, de Obed-Edom.
Talvez você já tenha ouvido falar de Obed-Edom, talvez não ainda. Mas Obed-Edom é um homem que ficou marcado, está na Bíblia, por algo que aconteceu na vida, na casa dele. E a Bíblia diz que por 3 meses ele foi ricamente abençoado, né? E eu tenho entendido que há um desejo no coração de Deus, que é entrar na nossa casa, verdadeiramente. Há alguns anos atrás, eu me lembro, recordo disso como se fosse hoje, deve ter isso pelo menos uns 6, 7 anos. Eu estava pregando, ministrando uma palavra na igreja, e Deus falou muito forte ao meu coração: meu propósito para a igreja não é o templo, é a casa. Então eu imaginei, então será que o Senhor está querendo dizer que é a célula, né? Que é para ser célula, fazer célula na casa? Mas eu tenho entendido hoje que a igreja, de uma forma geral, elas vão a um lugar, né? Um templo, né? O salão, aquilo que a gente chama de igreja, para adorarem a Deus. E Deus falou comigo, tem falado comigo, tem me dado a entender que, na verdade, Deus não quer ser abençoado na igreja. Deus não quer ser louvado e adorado, né? Abençoado Deus é. Deus não quer ser adorado na igreja somente, naquele espaço onde você vai num domingo e fica ali 1 hora, 2 horas, 1h30, ou um dia da semana. Lá a Bíblia fala que Jesus Cristo estava conversando com uma samaritana e ela fala assim: olha, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar, nossos pais dizem que é aqui no monte. E aí Jesus responde para ela: não, mas o lugar que se deve adorar a Deus é em espírito e em verdade, né? Então nós devemos adorar a Deus em todo lugar. E quando Deus falou comigo que o propósito de Deus para a igreja não é o templo, né? E sim na casa, é que Deus quer fazer da casa, a casa a igreja, né? Não, isso não é visão, queridos, tá? Não é célula, não é essas coisas que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a tua casa tem que ser um lugar de adoração a Deus. A tua casa tem que ser um lugar onde Deus é exaltado. A tua casa tem que ser um lugar onde a presença de Deus existe, né? Tem pessoas que falam: eu vou lá na igreja para ser abençoado, para trazer um pouco de paz para essa casa. Então, se não está tendo paz na casa, então significa que Jesus não está nela, porque aonde Jesus está, tem paz, não é verdade? Em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, diz a palavra: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto ele nos mostra, claro, que há uma intenção de Deus, há um desejo no coração de Deus, que é entrar na nossa casa, né? Entrar na nossa vida, né? E é interessante isso, que esse texto de Apocalipse é uma carta escrita à igreja, se eu não me engano, a igreja de Esmirna. Deixa eu só conferir aqui. A igreja de Laodiceia, isso, a igreja de Laodiceia, né? Jesus está falando para a igreja, né? Conheça as tuas obras, que nem é quente nem é frio e tal. Então Jesus fala para a igreja, para irmãos, para pessoas que já conheciam a Deus: olha, eu estou por lá de fora, mas eu estou batendo na porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar. E se eu entrar, eu vou cear com você e você comigo. Então o Senhor ele está se convidando para entrar nas nossas vidas, né? Ele tem se oferecido para entrar. Mas observa que ele diz: olha, eu estou batendo, eu estou fazendo barulho a ponto de você ouvir, né? Abra a porta. E se você abrir a porta, né? Se ouvir a voz e abrir a porta, são duas coisas distintas. Tem que ouvir a voz. Deus tem falado muito com a igreja, irmãos. Deus fala muito. É interessante essa questão de Deus fala muito. Em Coríntios, a Bíblia diz que Deus, quando fala ali acerca dos dons espirituais, né? Ele ressalta um Deus que fala, e ele ressalta ídolos mudos, né? Você vai ver na Bíblia falando sobre ídolos mudos que têm boca, mas não falam. Isso é uma referência clara, é um contraste de um Deus que nós servimos, que é um Deus que fala, e Deus fala com o seu povo, fala mesmo, né? Então, como eu disse lá, o texto de Obed-Edom está lá em 2 Samuel capítulo 6, nos versos 11 e 12. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus.
Foi, pois, Davi com alegria e subiu e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Deixa eu te explicar o texto, o contexto, para você entender o que eu li. Davi, quando assumiu o reinado, ele entendeu que ele precisaria trazer a arca de Deus, a arca que tinha sido tomada, né? Lembra lá os filhos de Eli, levaram a arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Então, na hora da guerra, eles pegaram a arca e levaram para o campo de batalha, declarando: agora Deus está conosco na luta. Só que os filhos de os filhos de Eli, estavam vivendo uma vida totalmente sem a presença de Deus. E ali veio, eles perderam e a arca de Deus foi tomada. Então depois você pode ler, tá tudo isso aí lá em 2 Coríntios, né? Em 2 Samuel. Então, e a arca ficou lá, e Saul não se importou em trazer a arca de volta. Quando Davi assume o reinado, Davi fala: não, eu preciso trazer a presença de Deus para Jerusalém. Por quê? Porque a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Tanto é que quando a arca foi tomada pelo exército dos filisteus, eles colocaram a arca, porque era um símbolo da presença de Deus, né? Eles colocaram, e é assim até hoje, eu vou explicar. E eles pegaram aquela arca, então, e colocaram no templo de um deus Dagon, que era um deus dos filisteus. A Bíblia diz que a estátua do Deus, daquele Deus, né? Daquele Deus com letra minúscula, ele caiu, quebrou até o pescoço. Por isso que eles ficaram com medo e aí começou a gerar várias enfermidades, né? Porque era um castigo de Deus. Então a arca simbolizava a presença de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. No Velho Testamento, onde estava a arca, simbolizava a presença de Deus. É por isso que Davi fala: olha, eu habito em casas bem feitas e o meu Deus habita numa tenda. Não está certo. Aí Davi foi construir o templo, e no templo também ficava a arca, que depois foi roubada, né? E não se sabe o paradeiro dela hoje. Mas em suma, a arca simbolizava a presença de Deus. É por isso que nós não confiamos a nossa fé a nada, a coisa nenhuma, a não ser em Deus. Está entendendo? Ponto. Quando Davi então assume o reinado, Davi fala: não, eu tenho que trazer a arca, eu tenho que trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém. E Davi então vai buscar a arca. Só que Davi não pesquisou como é que carregava a arca. Davi, ele foi lá, mandou fazer um carro de boi novo, colocou boi novo, né, para carregar. Isso é profético. Preciso contar isso para você entender o fundo, né? Quando Davi manda fazer um carro de boi novo, manda pegar boi novo e colocar a arca de Deus então em cima desse carro de boi, a Bíblia diz que o carro de boi está indo e de repente o boi deu uma tropeçada, deu um solavanco, né? E a arca estava em cima. Imagina comigo, querido, você está carregando algo numa carriola, só para explicar, tá? E a carriola não é lisa, né? É só uma tábua, como se fosse uma mesa. E você está carregando algo em cima. E de repente você vem e bate com o pneu dessa carriola numa pedra. Naquela época não tinha pneu que nós temos hoje, que é borrachado, né? As rodas eram de madeira, né? Então você imagina o solavanco que dá, tudo aquilo que está em cima, a tendência é correr. A Bíblia diz que Uzá, quando ele viu aquilo acontecer, que ele viu que o boi deu aquela mancada e a arca poderia cair, a Bíblia diz que Uzá, na hora, ele fez por instinto, qualquer um de nós faria, tentou segurar a arca, mas como ele tocou na arca, um raio rachou ele, matou ele na hora. Aquilo, houve muito medo por parte de Davi, aquilo que estava acontecendo. Davi, né, achou que estava fazendo o certo, e Davi estava fazendo o certo, ele só estava fazendo do jeito errado. Irmãos, olha, tem muita gente fazendo a coisa certa do jeito errado, e aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Há princípios estabelecidos na palavra de Deus que não basta só fazer o certo, tem que fazer o certo do jeito certo. Por quê? Qual que era o certo? Não era o certo se trazer a arca, era, mas o certo não era carregar a arca
a arca não poderia ser carregada por animais. A presença de Deus não pode ser carregada por um animal. Consegue entender? É por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós, dentro de nós. Então nós carregamos a presença de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz então que quando Davi ficou com muito medo, pegou a arca, né? E deixou na casa de Obed. Eu penso que era perto, então já deixou logo. Não, deixa essa arca aí. E Davi foi então consultar a Deus para saber, né, e buscar os anciãos como é que a arca se carregava. E depois ele descobriu que quem carregava a arca eram os sacerdotes. Carregava a arca nos lombos. Por isso que a arca, ela tinha até nas laterais dela, tinha os arcos onde se passava o varão para carregar ela nos ombros, né? Não é um estudo teológico hoje, mas é bom dar esse plano geral da Bíblia, que você entende o que a Bíblia está falando, né? Quando a arca de Deus, então, agora fica na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que a arca ficou ali por 3 meses e houve muita bênção. A Bíblia diz aqui, olha, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. E a palavra que eu quero falar nessa manhã é isso, é que Deus quer entrar na sua vida para abençoar a sua vida. Mas Ele quer fazer parte da sua casa, né? Primeiro é você, porque você tem que ser a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, amém? Deus não habita nessa xícara, não habita nisso, não, Deus não habita em coisas, irmãos, Deus habita em nós. E a representação de Deus não é a xícara e nem a tampinha, a representação de Deus somos nós. Nós somos os representantes de Deus, nós é que carregamos a presença de Deus, né? Então, Deus quer estabelecer a presença dele nas nossas vidas. Por isso que Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Jesus não está falando que ele estava para fora de uma casa, ele não está falando sobre casa, ele está usando uma simbologia, né, uma ilustração para explicar a vontade dele. Ele está dizendo, eu estou falando com você. Por isso que lá na continuidade do texto de Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está dizendo assim, eu estou falando com você, ouça a minha voz e deixa eu entrar na sua vida. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar na sua casa, em toda a tua casa, em toda a sua vida, em todas as suas emoções. E sobre emoções, nós temos vivido, né, tantas situações por questões da enfermidade da alma, né, que são emoções. E aí eu quero até deixar aqui para vocês, eu e Tânia, nós estamos nos formando terapeutas, né, com o propósito de ajudar pessoas, tá? Já fazíamos isso como pastores, mas agora estamos terminando aí um curso para abençoar a vida de pessoas, tá certo? E também creio que pode ser uma fonte de renda para nós também, amém? Sempre fizemos isso como pastores, mas temos estudado para melhorar, né, e conseguir abençoar muito mais pessoas, amém? Glória a Deus! Então quando Davi entra, a arca entra, muda tudo. Quando a presença de Deus entra, muda tudo. Agora, por exemplo, você está me ouvindo, e olha que interessante isso. Eu vou até pular um pouquinho aqui para explicar sobre isso, quer ver? Jesus fala ali em Lucas capítulo de número 10, Lucas de número 10, quer ver? Lucas 10, 16, quem vos der ouvidos, ouve a mim. Jesus aqui, capítulo 10 de Lucas, Jesus fala, no capítulo 9, ele separa os discípulos e fala, vão, né? Entrem na casa, pregue o evangelho, cura os enfermos, libertem, né? E aonde houver paz, então quando você chega e libera a sua paz sobre aquela casa. E é interessante que Lucas capítulo 10, verso 16, Jesus fala assim, quem vos der ouvido, Jesus está falando para os discípulos, ouve a mim. Se você está me ouvindo agora e crê que eu estou falando da parte de Deus para a tua vida, Jesus está dizendo o seguinte, que você está ouvindo a minha voz, mas é Deus falando com você. Eu não sou Deus, eu só sou um porta-voz de Deus para a tua vida.
Eu estou portando a voz de Deus para abençoar você nessa manhã. Então, se você me ouve, você ouve Deus nesse momento. Consegue entender? Por quê? Porque Jesus inspirou meu coração para que eu ministrasse uma palavra para abençoar a sua vida. Então Jesus fala através de mim para você, e Ele está dizendo para você então nessa manhã: se ouvir a voz, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Fala de comunhão. Aleluia. Eu fico falando, eu vou me empolgando, né, irmãos? Eu gosto mais de falar sobre a palavra de Deus. Então Deus quer estabelecer a sua presença dentro da sua casa, tá? E as palavras de Jesus, elas mostram isso claramente. Ele diz assim: entrarei em sua casa. Havia uma promessa para Abraão, que através de Abraão Deus abençoaria todas as famílias da terra. E Deus cumpre promessa. Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar a sua vida. Aleluia. E Ele quer fazer de você um porta-voz. Ele quer fazer você aquele que vai carregar a presença de Deus para abençoar a vida de todos os outros, de muitos outros. Jesus está se convidando para entrar. E mesmo como Obed-Edom teve a oportunidade de receber a presença de Deus, nós temos a oportunidade de receber a presença de Deus. E como eu disse ontem, quando Jesus entra, tudo muda. Tudo muda, as circunstâncias mudam. Você sabe o que acontece muito, irmãos, hoje? Infelizmente, é que as pessoas buscam Deus. Elas só querem o que Deus tem. Não querem viver com Deus. Não querem relacionamento com Deus. Não querem uma vida íntima. Por que, pastor, que eu digo isso? É porque as pessoas elas continuam em práticas que sabem que Deus não está presente. Então, é como um marido que casa e continua tendo as amantes. Na verdade, ele só quer mostrar para todo mundo que ele tem uma esposa. Mas ele gosta mesmo das amantes. E tem muitas pessoas assim, elas querem mostrar que tem Deus, mas na verdade eles estão andando com amantes espirituais, né? Com práticas de vida que não correspondem com aquele que carrega a presença de Deus. E você tem que entender isso, você foi chamado para carregar a presença de Deus. Por isso que ele diz: sede santo como eu sou santo. Por isso que Paulo diz: sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós somos chamados para imitar Cristo. É verdade. Nós somos chamados para imitarmos Cristo, andarmos como Cristo. Aleluia! Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Jesus quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na sua vida. Né? Como eu disse no início, quando Jesus Cristo falou para mim que o propósito dele para a igreja não era o salão, era a casa. Então ele está dizendo o seguinte: ele quer entrar na sua casa. Você não tem que ir na igreja. Opa, deixa eu mudar minha fala. Você vai na igreja para adorar a Deus, sim. Você vai lá na igreja que a gente chama o salão, né, no templo, seja lá como é que você chama isso. Você vai lá e é bom ter comunhão com os irmãos, é bom ter relacionamento com os irmãos. Ótimo, tem que ter. É uma bênção congregar. Mas não pode ficar lá a presença de Deus tem que sair de lá com você e vir para a sua casa, e ela tem que ser estabelecida na sua casa. Porque você passa 1 hora por semana na igreja, quando você vai, você passa na sua casa. Então a sua casa tem que ser um lugar que adore a Deus. A sua casa tem que ser um lugar de adoração a Deus. A sua casa tem que ter um altar de adoração a Deus. E se a sua casa é um lugar de adoração... Quer ver um exemplo disso? Eu ouvi dizer que um certo sacerdote colocou no telão da igreja dele carnaval, e a mulher estava ali rebolando, né, seminua. Houve um escândalo na congregação. Meu Deus, por que você está fazendo isso? E aquele sacerdote falou assim: por que vocês estão se escandalizando? Vocês ficam com isso aqui ligado na casa de vocês o tempo todo? Então na cabeça das pessoas é o seguinte: não, lá na igreja é lugar santo, mas minha casa pode ser profana. Não, tua casa não pode ser profana. Está entendendo o que eu quero dizer? Aquele sacerdote quebrou a congregação. Por quê?
Ah, aqui não pode. Por quê? Porque aqui é santo. Então na tua casa não é santa, a tua casa é profana. Não, a tua casa tem que ser santa. A tua casa tem que ser um lugar que enalteça, que exalte, né, o senhorio do Senhor Jesus. Né? Certa vez eu morei perto, vizinho de uma casa, de uma família. E era interessante. Tinha dia que era louvor o dia inteiro e era um somzão alto, bom som, muito bom som, de qualidade. E era muita adoração, muito ambiente de adoração. No outro dia era cachaçada, era só música, assim, até os proibidão tocava. Aí o dia que estava muito angustiado, que os diabos já tinham entrado tudo, né? Aí colocavam um louvor para trazer paz. Né? Aí mistura o santo com o profano. Mas o Senhor quer entrar na sua vida, estabelecer a presença dele na sua vida, na sua casa. Aleluia! E ele fala, olha, ele vai te abençoar. A primeira coisa que ele abençoa, ele trazendo a paz dele, ele diz assim, olha, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Ele diz, Jesus diz. E ele me manda nesta manhã aqui para falar, e ele diz, aquele que recebe, aquele que ouve, quem eu enviei, ouve a mim. Para dizer para você, ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar na sua casa. Amém. Vamos parar por aqui hoje, porque senão eu vou mandar muito tempo. Amanhã eu continuo nessa palavra. E você pode continuar ouvindo ela comigo amanhã. Amém. Mateus capítulo 10, verso 40, diz que quem os recebe, recebe a mim. Jesus estava falando com os discípulos, a mim me recebe. Jesus estava falando com os discípulos. Aquele que recebe quem eu enviar, está me recebendo. Se você recebe essas palavras que eu estou falando no teu coração, você está recebendo Deus falando com você no seu coração. Aleluia. Pastor, mas então eu não posso fazer mais nada? Deixa eu te contar uma coisa. Por muitos anos eu toquei na noite, antes de me converter. Eu olhava a vida dos crentes, aquelas pessoas que aquela vidinha de igreja, aquela coisa toda, né? Era assim que eu via. E minha esposa na época já estava indo para a igreja. E eu ficava pensando, que vida triste desse povo. Meu Deus do céu. Não se alegra, porque eu era alegre. Porque eu vivia nas festas. Porque eu tinha tudo que eu queria. Então eu era feliz. E eu ainda dizia o seguinte, que eu ganhava dinheiro com o que eu gostava de fazer, que era cantar. E gosto de cantar até hoje. E eu ficava olhando aquele povo, e os crentes, e falava, meu Deus, que graça tem uma festa sem bebida. Que graça tem uma festa sem um forrozão. Né? Que graça tem uma festa sem... sem esse ambiente, né? Não, porque isso para mim era graça. E eu ficava olhando assim, os crentes pensavam comigo, mas são um bando de besta mesmo. Ah, povo que não sabe o que é curtir a vida foi feita para curtir. Até que um dia aconteceu uma situação comigo. Eu fui trabalhar com meu pai. Mês de janeiro, fevereiro e março era ruim para música, era mais difícil, né? Porque eu não cantava carnaval, então ficava mais ruim de serviço. E eu fui trabalhar com meu pai com o caminhão dele. Era só um período, né? E eu fui fazer um frete com o caminhão carregado de madeira e era 100 km só. Então eu estava com o caminhão. E eu saí na quinta-feira à tarde, era para chegar na quinta-feira mesmo, né? Eu levei 3 dias, eu cheguei no domingo à noite. E eu fiquei da quinta à tarde até o sábado sem comer nada. Com o caminhão na estrada, sem dinheiro e o caminhão quebrado. E naquele dia eu lembro uma sexta-feira, à noite, o caminhão atolou. E eu estava todo sujo de barro, todo sujo de barro. Eu entrei naquele caminhão e eu comecei a falar com Deus.
E eu vivi uma vida totalmente sem a presença de Deus. Deus cuidava de mim, mas eu não andava com Deus. Deus me protegeu muito, mas eu não andava com Deus. Eu sou consciente disso, porque a vida que eu vivia não andava. Deus não habitava na vida que eu vivia de jeito nenhum. Mas naquele momento, dentro daquele caminhão, eu lembro que eu esperei, isso era umas 7 horas, 8 horas da noite, sozinho na estrada, ninguém. Caminhão atolado. E eu entrei dentro do caminhão, esperei aquele barro secar, porque eu já tinha descido, tentado arrastar a terra para ver se o caminhão saía. Eu sei que eu estava todo sujo, só tinha água para tomar. E eu entrei dentro do caminhão e eu esperei o barro secar. E aí, então eu limpei, eu fiquei todo sujo, só tirei o grosso do barro mesmo, né? E eu comecei a falar naquele momento com Deus. Eu falei: Deus, por que eu estou passando isso? Eu não tenho inimigo, graças a Deus nunca tive. Se tem, eu não sei. Se alguém é meu inimigo, porque eu não sou inimigo de ninguém. Por que está acontecendo isso comigo? Eu sou tão bom, eu não tenho inimigo, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo. É aquela coisa, justiça própria, né? E começou a vir à minha mente a vida que eu vivia. Deus não me acusou. Eu comecei a me lembrar da vida que eu vivia, de tudo que eu fazia. E coisas que eu sabia que não agradavam a Deus, mas eu aprendi a viver daquele jeito. E eu falei com Deus: Deus, mas eu não dou conta de viver longe disso. Eu conversando com Deus dentro do caminhão. Eu não consigo viver sem isso. Essa é a minha vida. E falei com Deus assim, falei: Deus, mas se essa é a sua vontade, então muda a minha vida. Me muda, me transforma. Eu não consigo me ver fora disso, eu não consigo me ver fora da música, eu não consigo me ver fora das festas, eu não consigo viver sem bebida, porque eu aprendi a beber muito cedo. Era normal na família, infelizmente, a bebida alcoólica para criança. Eu lembro que a primeira vez que eu bebi, eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro porque eu fiquei bêbado com 5 anos de idade. Então era normal. E eu falei com Deus: Deus, então o Senhor muda a minha vida. Então o Senhor me ajuda a mudar, porque eu não dou conta de me ver fora disso. Eu lembro que eu falei isso. E dormi. Eu sei que isso foi na sexta-noite, mas eu só consegui chegar no domingo à noite. Na segunda-feira eu descarreguei o caminhão. Quando eu terminei de descarregar o caminhão, eu falei: mas ninguém merece ficar sem tomar uma cerveja, né? E eu lembro que eu cerveja e tomei aquela cerveja. Esqueci o que eu tinha conversado com Deus. Literalmente esqueci. Não deu certo aquele serviço, eu voltei para casa, porque eu estava em outra cidade. E isso aconteceu por volta de março de 2005. Março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses depois, eu tinha uma festa marcada. E eu voltei para a cidade e voltei a tocar. Foram 6 meses que eu ganhei muito dinheiro, mas ganhei muito dinheiro nesses 6 meses. Nesses 6 meses eu comprei um carro à vista e eu dei entrada na minha casa. E eu tinha já comprado uns equipamentos, eu ganhei muito dinheiro nesse tempo. Tinha melhorado meu som. E aí então eu tinha uma festa para tocar numa quinta-feira à noite. E desmarcaram a festa no final da tarde e a Tânia me chamou para ir na igreja, para levar ela na igreja. Eu fui levar ela na igreja. Naquele dia eu ouvi a palavra. E eu fui na frente e eu fiz uma oração. Acabou o culto, o meu pastor, o pastor Geraldo, um homem de Deus, me chamou e falou: Cleito, você entendeu o que você fez? Eu falei: entendi, eu recebi uma oração. Ele falou: não, você entregou sua vida a Jesus. Eu falei: sim, mas eu já tenho Jesus. E ele falou: não, vai lá em casa amanhã, deixa eu te mostrar, deixa eu te explicar o que aconteceu, o que você fez. E você vai?
Que hora? 8 horas da manhã. Eu falei, o senhor tá louco, 8 horas da manhã eu não vou, 8 horas da manhã eu tô dormindo. Eu sou um homem da noite, eu trabalho, durmo de dia e trabalho à noite eu tô acordado. Eu tinha orgulho de falar isso. Não, mas vai lá em casa amanhã. Eu sei que naquela briga de horário, eu acho que era às 9 horas, 10 horas, eu não lembro bem ao certo. Eu sei que cheguei lá, ele abriu a Bíblia, ele me mostrou que Deus me amava e cuidava de mim. Mas a vida que eu vivia não era uma vida que agradava a Deus. Não agradava pela prática. Deus não está no roubo, Deus não está na mentira, Deus não está na prostituição, Deus não está na cachaçada, Deus não está na farra, Deus não está nisso. Deus não está na sonegação de impostos, Deus não está em nada que é errado. Tá? E era tudo que eu vivia. E aí eu falei, pastor, ele me mostrou tudo, eu falei, pastor, eu entendi, eu tô ferrado. Eu entendi que eu tô ferrado. E do jeito que eu tô vendo, eu vou pro inferno. E ele falou, não, Cleiton, mas você não precisa ir pro inferno, Jesus quer te salvar. Eu falei, não, mas eu não dou conta de viver essa vida, não. Eu não dou conta de viver essa vida de vocês, não. Eu não dou conta, não. E ele falou, posso orar por você? Eu falei, pode orar. Então se ajoelha. Eu me ajoelhei, ele orou por mim. E ele terminou a oração e falou, Cleiton, você quer? Eu falei, pastor, eu quero. Tudo que eu quero é isso, mas eu não vou fazer isso, porque eu não vou dar conta. E se for para ser um crente safado, eu só fico safado. Não preciso ser crente. Porque tem uma galera que envergonha o nome de Jesus que não é fácil, irmãos. Misericórdia. Ele orou por mim umas 3 vezes. Pastor Geraldo orando comigo na sala, a pastora Lúcia orando por mim na cozinha, enquanto ela fazia comida. E já estava até conversando com a Jéssica falou que se lembrava desse momento também. A Jéssica era criança ainda. Jéssica é filha do pastor. E de repente eu fui tomado. E o pastor Geraldo orava por mim. E ele terminava, Cleiton, você quer entregar sua vida para Jesus? E eu falava, pastor, eu quero, mas eu não vou entregar porque eu me conheço. Eu não vou dar conta de viver essa vida. Porque eu gosto demais de fazer o que eu faço. Mas em resumo, que eu não quero tomar muito tempo dessa live, embora isso é importante, eu creio que Deus vai falar com pessoas através disso. Deus sabia que eu queria. Se você demonstrar para Deus que realmente você quer, Ele vai te ajudar. Porque a Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu digo que foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Hoje eu sei que era Espírito Santo, na época eu não sabia o que era aquilo. Algo entrou dentro de mim. Depois da 3ª ou 4ª vez que o pastor Geraldo estava orando, algo entrou dentro de mim e eu falei, pastor, eu quero. E eu vou orar porque o Senhor vai me ajudar. E graças a Deus, eu nunca mais voltei para aquela vida. E eu encontrei uma alegria que a Bíblia diz que excede o entendimento do homem. As pessoas me chamam de louco. Muitos me chamam de louco. Já me chamaram de tanta coisa. Porque eu entreguei a minha vida para Jesus e passei a viver para Ele. Me afastei de tudo aquilo que não tinha a presença dEle. E hoje eu posso olhar para trás e falar, cara, que decisão assertiva que eu tive. O que seria das minhas filhas se eu continuasse tocando na noite? Provavelmente seguiriam os passos do pai. Porque elas tocam instrumentos e elas cantam. E são meus orgulhos. São meus orgulhos. Eu consegui gerar um caráter no coração das minhas filhas que são meus orgulhos. Eu amo elas demais da conta. E se aquele dia eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus e não permitido Jesus entrar na minha vida, muito provavelmente as minhas filhas tinham seguido o meu caminho, porque elas seguiram o meu caminho agora. Quando Jesus entra na tua casa, tudo muda. Talvez você olhe para você e fale, mas eu não consigo, pastor. Eu não consigo viver essa vida, eu não consigo, porque para mim a alegria está nisso ou naquilo outro.
Então declare para Jesus: Senhor, me ajuda a mudar. Porque Ele ajuda você nas suas fraquezas. A Bíblia diz que Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. E fraqueza, ela significa, resumidamente, é incapacidade de fazer sozinho, incapacidade de realizar. É por isso que o Espírito Santo vem te ajudar, porque você por si só, nem orar você sabe. Mas Ele quer te ajudar. E como é que você faz isso? Abrindo o teu coração e falando: Jesus, então entra. Eu confio que o Senhor é o melhor. Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Então eu abro a minha vida e eu te peço: Senhor Jesus, vem e me muda. Me ajuda nesse processo de mudança. Quando Pedro está afundando, Pedro fala: Senhor, me ajuda. A Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão e pegou Pedro. Para mim, o retorno de Pedro para o barco foi melhor do que a saída de Pedro para ir até Jesus. Para mim. Porque quando Pedro sai do barco e vai de encontro a Jesus, ele vai nas suas forças. Agora é o momento em que você põe a sua força. Agora é o momento em que você decide, ao ouvir a palavra de fé, e falar: não, eu vou viver isso. Agora, quando Pedro vai de encontro a Jesus, e ele começa a se afundar, porque agora Pedro estava olhando para Jesus, mas confiando na sua força. E quando ele confia na sua força, ele faz um cálculo bem simples. Epa, eu não consigo andar sobre águas. Consegue entender? E aí ele clama a Jesus: Senhor, eu não dou conta, me ajuda. A Bíblia diz que Pedro agora, Jesus estende a mão, pega Pedro, e agora os dois voltam para o barco. Imagina comigo, agora Pedro caminha com Jesus. Pedro não está mais sozinho. Pedro tem o auxílio, a força, as mãos de Jesus. Então Pedro volta para o barco. Eu sei que você quer Deus, senão você não estaria me ouvindo até agora. E eu sei que você tem fraquezas. E quando eu digo fraquezas, eu estou dizendo em todas as áreas. Não estou dizendo propriamente em pecados. Estou dizendo em todas as áreas. Nós temos fraquezas. Nós queremos orar mais e não conseguimos. Nós queremos ler mais a Bíblia e não conseguimos. Queremos fazer coisas espirituais mais e não conseguimos. Isso não é pecado. Só é uma fraqueza. Você não consegue. Claro que tem pecado que são fraquezas. Mas então em todas elas convida Jesus para entrar. Me ajuda. Davi Vieira, aleluia. Davizinho também, uma criança está me ouvindo agora. Futuro homem, abençoado. Aleluia. Futuro homem não, já é homem, né? Já é homem, né? Só é uma criança. Tem fraquezas, todos nós temos. Todos nós temos. E Jesus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia fala de uma mulher que era prostituta, Raabe. E quando ela vê, eu vou falar sobre isso amanhã. E ela recebe os enviados de Moisés para espiar a terra, e ela acolhe eles na casa dela e foi abençoada ela e a casa dela. Amanhã eu falo sobre isso. Mas vamos orar? Vamos orar e pedir para Deus entrar na nossa vida? Vamos? Então você que está aí comigo, feche seus olhos agora. E repete assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço as minhas fraquezas. Eu reconheço que o Senhor tem coisas melhores e coisas excelentes para a minha vida. Eu reconheço, ó Deus querido, que eu tenho tantas alegrias em coisas que não te agradam. Mas eu também reconheço o teu amor, Senhor. Por isso eu te convido, Jesus. Eu te convido, entra na minha casa agora. Entra na minha vida agora, Senhor Jesus. Entra nos meus pensamentos, no meu coração. Deus, entra em mim agora. Faz em mim morada. E me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor. Senhor, eu abro a porta do meu coração. Ore assim com o Senhor, junto comigo. Repita, tá? Eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta da minha vida. E eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida.
Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Eu me arrependo de tudo que eu fiz que magoou o Senhor. Mas eu tenho certeza que com a tua ajuda eu vou viver uma vida que te agrade. Amém. Eu vou orar por você, Pai querido. Essa pessoa fez essa oração agora, ou ela recebeu essa oração agora. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, no temor do Senhor, essas pessoas oraram agora, e eu oro por elas agora, em nome de Jesus, pedindo que o teu Espírito Santo venha sobre cada uma delas. Que o teu Espírito Santo toque elas com o teu favor, com a tua graça, com a tua paz. Meu Deus, que o Senhor entre na vida dessa pessoa, que o Senhor entre na casa dela, que o Senhor entre no ambiente em que ela estiver agora, que o Senhor entre, ó Deus querido, no ambiente aonde ela estiver, aonde ela entrar, papai, em nome de Jesus, Deus, que se faça a diferença entre luz e trevas, que agora, Pai, toda a opressão maligna, oh meu Deus, toda a opressão do diabo, em todas as áreas da vida dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. E que a paz do teu Espírito, ó Deus querido, preencha cada lugar vazio neste coração. Que o teu coração, que a tua presença, Deus, preencha cada ambiente de solidão, de tristeza, de angústia. Ó meu Deus, que a tua presença transforme essa vida agora em nome de Jesus. E eu dou uma ordem para todo mal. Sai em nome de Jesus. Deus, essa pessoa agora que te recebeu, Pai querido, faça dela um porta-voz da tua palavra também dentro da casa dela. Não para ficar mostrando os erros das pessoas, mas para mostrar um Deus de perdão, de graça e de bondade. Dê a essa pessoa a sabedoria em como falar com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os familiares. Dê a essa pessoa a sabedoria em como se portar, em como reagir em cada situação, meu Deus. Cumpra a tua vontade, o teu plano, o teu projeto na vida dessa pessoa. Papaizinho amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também, repreendendo toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal, toda a enfermidade no corpo desta pessoa. Em nome de Jesus eu repreendo agora, em nome de Jesus. E eu libero cura. Eu libero cura. Em nome de Jesus. Eu libero cura, eu libero milagre agora. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Até amanhã. Amanhã nós estaremos aqui de novo, tá? Com mais uma palavra poderosa. O Facebook saiu do ar. É que o celular que eu estou usando para gravar o Facebook, ele tem hora que ele fica bugando assim, ele fica pulando as coisas. Mas amém, é uma bênção, né? Tenho certeza que já abençoa a vida de muita gente. Obrigado a você que está comigo até agora aqui no Insta. Compartilhe essa palavra, tá? Se inscreva no canal. Chegou atrasado, hein, Yasmin? Se inscreva no canal, tá, queridos? Compartilha, eu não sei como é que é. Se inscreva que fala, meu bem. Me siga, né? Me siga aí no Insta, acho que é isso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Tenha um ótimo dia na paz do Senhor. Tchau, tchau.